ouvimos, tá bem? Então, pessoal, nós convidamos Maria Isabel, nós conversamos com ela em setembro, porque nós achamos que, assim como fazemos com o Dia Internacional da Mulher, com o Mês da Mulher em março, em que nós produzimos, inclusive, um pequeno material que chega até vocês, nós fizemos isso também, vai chegar depois da reunião de hoje, com a indicação de livros didáticos no livro de literatura infantil, e também alguns livros que nós podemos ler sobre o assunto, para saber um pouco mais. Nós achamos muito importante que nós falemos sobre a questão do racismo estrutural e da consciência negra. Nós não estamos falando somente de termos como educadores, né, uma postura, uma preocupação com relação à temática, mas nós termos como humanos, né, e essa questão muito presente. Nós vivemos numa sociedade ainda muito conservadora, uma sociedade que é preconceituosa, que é uma sociedade racista, e nós precisamos romper barreiras. Maria Isabel Fernandes é uma lutadora. É minha amiga, minha irmã de coração, uma pessoa pela qual eu tenho um afeto imenso. Nos conhecemos há 30 anos, e nos conhecemos na luta por um mundo melhor, por uma vida mais digna. Maria Isabel é do Coletivo Nacional de Gênero, né, do Movimento Sem Terra, é uma batalhadora, assim, de linha de frente, uma referência nacional, inclusive, nas discussões de gênero dentro do movimento, e tem participado, inclusive, de muitas discussões a respeito de gênero, teve até numa mesa com a Ana Collin, que esteve aqui conosco neste ano, e a discussão delas foi muito interessante, que toma essa questão do quanto as mulheres nos mais variados grupos, nas mais variadas frentes, são imprescindíveis. Nós, mulheres, entre as professoras, somos maioria, e nós negras, brancas, e que outras cores tantas mais temos, estamos em todos os lugares, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho esta cor, né? Mas esta cor não é uma cor parda, né? Ou eu sou branco, ou eu sou preta, ou eu sou aquilo que o outro vê. Então, Maria Isabel, seja muitíssimo bem-vinda, é uma felicidade te ter aqui hoje, tá? E eu sei da tua qualidade com relação à fala nesta temática e na temática de gênero. Tu pode avançar para o campo que tu quiser, tá bem? E vai se sentir sempre convidada, porque tu sempre será muito bem-vinda. A palavra está contigo, Maria Isabel. Tá bom. Bebel. Muito obrigada, né? Eu acho que, como ela é amiga, ela exagerou assim na apresentação, não é muito, né? Eu sou formada em economia e eu sou pós-graduada em educação do campo, tá? Então, nessa questão de formação, vocês têm mais formação na área do que eu, entendeu? Então, eu sou uma curiosa dos temas de gênero e do tema da negritude. Então, eu sou muito curiosa. E, além de ser curiosa, é a questão... depois eu falo isso. Pode colocar o tema para nós. Eu sou assentada em Joia, tá? Sou assentada da Reforma Agrária, e também tenho uma casa aqui na linha 5 Leste, aqui em Juí. Tá? Pessoas ricas normalmente têm 2 casas, entendeu? É o meu caso, né? Então, daí, por causa de problemas judiciais, eu estou morando uma época aqui em Juí, aqui perto do balneário Rakoski. Nossa casa está às ordens, tá? E vamos lá. Rude, tu coloca o poema, faz favor? Qual que é o poema agora? Eu não sei. Só tem um. Só tem um. Foi enviado pelo celular. Não, a Grace me mandou um PowerPoint e 3 vídeos do YouTube. 3 vídeos? É. Ela não te mandou o poema, então. Não.
Ela está falando com o microfone fechado agora, para nós Tá não ouvir. fechado, Graça. Graça, mas acho que tu consegue apresentar, independente de tu ter feito a eu sala. estou tentando baixar ele de novo, tá? Só um minutinho aqui, então. Porque eu não consegui antes, mas é só um minuto aqui. Por isso que eu disse para vocês que ela exagerou na apresentação, né? Porque Sim. na tecnologia, os meus netos... Tu sabe, Maria Isabel, que esses últimos anos aí de 2020, né? Esses 2 anos letivos, eles ensinaram muito para nós, né? Eu, por exemplo, nunca tinha participado de uma videoconferência. Sim. E nós começamos a fazer, nós na PMI começamos a fazer a reunião de representantes nesse formato, né? Quando iniciou a pandemia ali no, sei lá, mês de abril, acho que a gente já estava fazendo videoconferência. A gente já está expert agora, né? Sim, pois é. Então a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Então tá. Pode colocar do começo, Graça, por favor? Sim. Aí ele apareceu aí? Não apareceu. A imagem. Tá. Então espera aí. Olha, ele não vai. Deixa eu fazer só mais um minutinho aqui. Tá bom. Gurias, então eu vou falando, né? Eu me coloco à disposição, se vocês quiserem. Às vezes eu trabalho com artesanato com as crianças, eu adoro trabalhar com as crianças. Tinha um projeto do governo federal, do INCRA, onde eu trabalhava nas escolas. Eu trabalhei nas escolas de Joia, São Gabriel e São Luís Gonzaga e outros lugares aí, onde a gente trabalhava as oficinas com as crianças nas escolas. Então, a gente trabalhou bastante a questão da negritude, a questão da mulher e tudo, foi muito bom. Se vocês quiserem ajuda, eu posso ajudar também, não tem problema. Eu cobro bem barato, ao horário. Estou brincando. Não deu certo? Deixamos para depois. Tá. Tá? Então, tu coloca. Isso. Pode colocar a PowerPoint, então, faz favor, Ruth. Então, eu uso muito a seguinte frase: só quem sente sabe. Isso aqui dá uma tese, né? Só quem sente sabe. Porque muitas vezes te perguntam, né? Mas por que tu discute essa questão da negritude? Não existe racismo no Brasil. Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul tem tantos poucos negros. Me perguntam, tu é baiana, né? Não, eu sou de Cruz Alta. Tu não é baiana? Não, eu sou de Cruz Alta. Mas então tem negros, né? Então, assim, perguntas assim das diversas, né? Olha no nosso meio aqui, nós estamos em 30. Tem alguma negra além de mim? Tem? Não tem. Por que será? Se é que não tem negros em Juí? Deve ter, né? Então, começa, né? Então, só quem sente sabe, só quem sente na pele, só quem sente na história o que é, né, a negritude. Como é que se passa isso? Pode passar. A música tu pode passar. Tá, o poema deu. Aqui está a letra da música para a gente... Aí, pode ser. Depois a gente fala assim... Eu gosto muito de trabalhar, ainda mais com... Gente, eu não vou ensinar o padre, né, a rezar missa. Vocês são professoras, eu sou uma educadora popular, vocês são professoras, né? Então, quando a gente quer trabalhar uma coisa que as crianças gostem, que as mulheres gostem, que alguém goste, eu faço assim, eu trabalho um artesanato junto. Sabe como é que começou? Uma vez lá em Manuel Viana. Eu fui conversar com as mulheres, né, do campo e da cidade, e as mulheres perguntaram, então tá, e nós vamos fazer o que agora? Nós vamos ficar só te escutando?
Daí eu comecei a observar, disse, não, mas então não é só as crianças, as mulheres também gostam. Então eu trabalho junto um artesanato, alguma coisa, né, que chame atenção. Eu trabalhei aquele tema, o racismo, mas daí aquele dia a prof me trabalhou comigo tal artesanato que ficou na minha cabeça, tá? O que é o racismo? Pode passando. Né? Então, aqui não importa. Uma velhinha, né, dizendo para o outro cachorro branquinho, né, racista, que ele estava latindo para o cachorro dela, né? Então, daí, numa simples charge, né, tu pode conversar muito com as crianças, né, com outras pessoas também, né, numa simples charge, né? Olha só, dá um tema de redação, né? Pode passar. Então, vamos pensar nos materiais usados numa construção de uma casa. São necessários cimento, tijolo, areia, água, para a construção do alicerce, da base, né? Não é isso? Um pouquinho, nós não somos pedreiros, nem construtores, mas a gente tem uma ideia do que é. Ao subir os vergalhões, as barras de aço, né? Os tijolos são sobrepostos um ao outro, tá? Fixados sobre as camadas de cimento. Isso dará sustentação a toda a construção. Conseguiu imaginar esse alicerce, essa construção? Conseguiram imaginar? Pode passar. E o que tem essa história a ver com a definição de racismo? O que é isso? Se essa mulher está louca, falar em construção de casa e falar de racismo, o que tem a ver, né? Na construção da sociedade brasileira, o racismo é o cimento. Ele é o elemento que sustenta a estrutura social, política e econômica da sociedade brasileira. O Brasil carrega uma história de 350 anos de escravidão, gente. Então, não é pouco tempo, né, que houve escravidão no nosso país. É muitos anos, 350 anos. E ainda hoje a gente ouve história de escravidão. Não faz muito tempo apareceu no Fantástico um casal universitário que escravizava uma senhora. E eu ouvi aberrações. Mas ela tinha o que comer, ela tinha casa e ficava reclamando que ela era escrava. Imagina, não dá. Essa negrada sempre tem o que chorar. Nunca tão contente com as coisas. É impressionante como a gente... Olha, tu ouve, não é assim de pessoas, assim como dizia minha mãe, que não tem estudo. Não, é pessoas que têm estudo, são professoras, são, sabe, são políticos, são gente que pensa, que formula, né, e comete essas aberrações, né. Dentre os países da América, o nosso foi o último a abolir a escravidão negra formalmente. Entendeu? Formalmente. Como eu disse, até hoje tem escravidão. Em 1888. Depois de mais de um século, ficou enraizado no inconsciente coletivo da sociedade brasileira um pensamento que marginaliza as pessoas negras e impede que se constituem, né, em cidadãs plenas. Então, uma coisa também que eu uso bastante é a questão de charge, né? Ou alguma frase bonita, né? O meu cabelo é a minha identidade. Então, o nosso cabelo é a nossa identidade, gente. Então, é muito... Olha, então tu olha, né? É a nossa identidade. Então, o cabelo, a pele, né? É a nossa identidade afro-brasileira. O que é o racismo estrutural? Que antes nós estávamos falando. O que é o racismo estrutural? É a naturalização das ações. Então, as coisas se naturalizam.
entendeu? Fica tudo naturalizado, fica tudo, né? Tá? Então, se naturaliza hábitos, situações, falas, né? Pensamentos que já fazem parte da vida cotidiana do povo brasileiro e que promovem direta ou indiretamente a segregação ou o preconceito racial. Um processo que atinge tão duramente e diariamente a população negra. Então, no nosso cotidiano da sociedade brasileira, estão normalizadas frases e atitudes de cunho racista, tá? E preconceituoso. Então, é normal a pessoa falar, as pessoas acham, né? Então aquela negra lá, né? Aquela negra é boa de cama porque ela é boa para o sexo. É normal falar, muito normal. Ou tu vem, ou que nem falo para as mulheres, né? Tu vem embelezar a nossa... Não, eu não sou vaso para estar embelezando, né? Então as coisas se tornam, né? As piadas, né, que se associam aos negros, né? Branco correndo é atleta, negro correndo é marginal que está fugindo da polícia. Mas que piada! É uma piada. Esses dias ainda participei de um lugar onde estavam contando essa piada. São piadas que associam negros e indígenas a situações vexatórias, degradantes e criminosas. O que você fez hoje? Hoje eu passei um dia de índio. O que é passar um dia de índio? É não fazer nada. Índio não faz nada. Então, hoje eu passei um dia de índio. Esse fim de semana eu vou passar um dia de índio. Né? O que é índio? Não faz nada. Né? Então, isso é desrespeitar, né? Desrespeitar a história das pessoas, desrespeitar a história dos imigrantes. Eu estava vendo vários sobrenomes estrangeiros ali, né? Então, é respeitar a história dos imigrantes, né? Então, a gente não pode desrespeitar, né? As atitudes baseadas em preconceito, como desconfiar da índole de alguém pela cor de sua pele. Tu sabe que não faz muitos anos, eu tenho 60 anos agora, né? Mas antes eu achava também, até meus 15, por aí, 20 anos, eu achava que eu não sofria preconceito, né? Eu já achava, mas meio engraçado, eles falam em preconceito, falam em racismo, mas eu não sofri isso. Mas daí depois eu comecei a observar. Eu fiz economia, na minha sala tinha 2 negras, eu e a minha irmã. O resto nós éramos em 50, 48 eram brancos. Tá. Por que será que eles não estão estudando? Penso eu, né? Pode mudar, Rudimar. Daí tu começa a pensar, né? Tá, mas aquele ali... Aonde, no centro, tem negros morando no centro ou é só brancos? Daí tu começa a pensar, né? Outra forma comum de racismo é a adoção de suavizar para fazer referência a negros ou pretos, como usar a palavra moreno. Ela é morena, ou ela é parda, ela é uma pessoa de cor. Esse poema agora, que nós ia passar, que a Graça não conseguiu passar, também, né? Eu dizia, né? Mas aqui não tem. A senhora, como meu pai é branco e a minha mãe negra, né? Então dizem que eu não sou uma negra pura. O negro, para ser puro, tem que ser de pai e mãe, né? Mas eu me identifico como negra, né? Então, ali diz, então, né, parda. Ela é moreninha, ela é parda, né? Porque ela não tem o cabelo bem pichaco, ela tem né, onde penteia o cabelo dela fica ali, então ela não é negra, né? Agora, uma coisa a gente tem que ter muito cuidado, que a pessoa que não tem formação sobre esse assunto, que isso é muito comum, né? Nem todo mundo é obrigado a ter formação em todas as áreas, né? As pessoas elas têm medo, elas acham que tu falar a negra, Isabel, ela está me ofendendo, né? Então as pessoas têm medo por causa da questão já de anos, né, que tu vem falando, né? Então as pessoas têm medo, então tu tem que ter cuidado. Então, até as crianças, uma vez eu me lembro que eu falei, né? Eu disse, venha cá, o nome dela era Clara, venha cá, minha negra, Clara linda. E ela disse, prof, eu não sou negra. Daí eu comecei a entender, é verdade, né? Então ela tem que ter Eu tenho um vizinho meu lá fora, que ele né? Toda a família é indígena, mas ele diz que não é indígena. Ele foi criado dentro da reserva,
do guarito e tudo, mas ele não é indígena. Por quê? Porque ser negro e ser índio é feio, né? É ser pobre, é ser marginalizado, é ser ridicularizado, né? Então tu tem que... Então, aos poucos, eu e meu marido é professor de história, né? A gente começa a dizer para ele, né? Eles são entre 10 irmãos, né? E ele diz, não, mas a tua história é linda. Olha só, tu é um índio guarani, gente. A tua história é linda. Então, aos poucos, ele tá... Mas ele não consegue ter esse discernimento do que é, né, a sua história, né? Essa atitude, então, da pessoa de cor, do moreno, né? Ela evidencia o desconforto das pessoas em geral, ao utilizar palavras como negro, o preto, pelo estigma social que a população negra recebeu ao longo dos anos. Por que essa discussão importa? Vocês acham, gurias, que essa discussão importa? Vocês acham que é importante discutir com as crianças, com os educandos, essa discussão? As questões raciais são estruturantes porque fazem parte da construção das nossas sociedades. As subjetividades que nos compõem, os nossos preconceitos, por exemplo, acabam construindo as relações sociais que estabelecemos. E essas relações estão impregnadas de uma construção histórica equivocada, que mantém a população negra em posição de subalternidade. Tem até uma colega aqui, Maria Isabel, que comentou que essa discussão ela fez com o 3º e 4º ano e rendeu bastante, porque, na verdade, as crianças, elas conversam sobre isso, né? E nós passamos do tempo já em que não falamos sobre um assunto porque alguém até dizia uma época atrás, né? Pensem de que quanto mais se fala, mais se tem preconceito. Não. Quanto mais se fala, mais se desmonta a ideia de preconceito, né? Com certeza. Só que tem assim, ó, como eu trabalho muito no Estado, né? Vou em vários lugares, né? Tem uma questão muito romantizada da questão, né? Então a princesa Isabel, linda, maravilhosa, assinou a Lei Áurea, né? Ai, meu Deus, aquela caneta, tem a caneta ainda lá no museu em Petrópolis, tem a caneta, né? Então ela assinou a Lei Áurea. Ai, que lindo, né? Ela assinou a Lei Áurea porque não dava mais. Era o último país que ainda tinha escravo. Então, não foi porque ela foi boazinha, porque ela foi querida. Não, porque não dava mais. Era vexatório para o Brasil ainda ter escravidão. Então, ela foi obrigada a assinar a Lei Áurea. Então, a gente não pode romantizar, né? A questão da lei do ventre livre, né? Ai, que lindo, as crianças nasciam livres, né? Sim, mas a mãe e o pai eram escravos. Como é que tu vai ser livre? Eles são bichos que eles se criam sozinhos? Não, eles não se criam sozinhos. Então a lei do ventre livre, as crianças nasciam, os negrinhos nasciam livres. Que lindo! Meu Deus do céu, gente. Outra coisa, a lei do sexagenário, né? Lei do sexagenário. Eu tenho 60 anos hoje e eu estou imprestável para fazer trabalho, tá? Eu tenho que lavar, quando eu vou limpar a casa, pode saber que no outro dia eu estou imprestável. Então, vocês imaginam um negro escravo, tá? Que sofria, né, trabalhos forçados, né? Como é que chegava aos 60 anos? Não chegava aos 60 anos, chegava um trapo. Ai, mas daí eles foram bonzinhos, né? Eles deram uma aposentadoria para o negro aos 60 anos. Então, essas coisas assim, que a gente tem que cuidar muito. Não, eu não estou dizendo que vocês não fazem, gurias, tá? Vocês me perdoem qualquer coisa que eu tenha alguma palavra preconceituosa com vocês, tá? Então a coisa é muito romantizada, entendeu? Então, é isso que acontece. É um problema evidenciado por números. No Brasil, pessoas negras são mortas com mais frequência que as pessoas negras. Os negros representam 75% das vítimas de homicídio, tá? Segundo o Atlas da Violência, esse é de 2019, eu não achei o mais atualizado ali, são maioria também em meio à camada pobre da população.
dos 10% brasileiros mais pobres, 75% são negros. Tá? Então, a gente não está falando uma coisa assim, ela não tem o que fazer, mas estudar sobre negritude, né? Não, a gente está falando uma coisa que ocorre. Tá? Na minha família não é a questão de se exibir. Nós somos em 5 irmãos, 4 têm faculdade. Isso é uma coisa raríssima no meio dos pobres. Entendeu? Muito. Olha, é raro. Tá? Então, porque eles não conseguem estudar o porquê. Depois nós vamos ver o que é equidade, o que é igualdade também, né? Porque é difícil, né? Para falar sobre os efeitos do racismo na sociedade brasileira, é preciso entender que ele forma uma teia de violências que afeta jovens, homens, mulheres, encarcerados e encarceradas, que define os mecanismos que regem o tráfico de mulheres e meninas, que afeta a vida da população LGBTQI+, da população quilombola, ribeirinha, e que explica o preconceito contra as religiões de matriz africana, ameaçando o seu direito de existir. Aqui tem uma imagem. Não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas, né? Então, enquanto nós não formos todas livres, né? Então ali era uma mulher que sofreu violência, as outras estavam ajudando. Pode passar. As mulheres negras e a pandemia, tá? Uma reflexão sobre raça e gênero. A extensão do pacto da pandemia ainda não, a gente não consegue calcular ainda, tá? Porém, já é possível dizer, sem medo de errar, quais os grupos que mais sofreram impactos nessa pandemia. O Covid, né, evidenciou as desigualdades sociais e econômicas no Brasil e no mundo. Por aqui, a falta de políticas públicas e de acesso a serviços básicos, como saneamento básico, agravou a situação dos mais pobres. Então, nessa pandemia, a mulher empregada doméstica, ela teve que trabalhar. Se ela fosse pegar a pandemia, ela tinha que trabalhar. É que nem vocês também, né, professoras? Né? Então, os negros, eles sofreram muito mais porque eles não puderam abandonar o seu trabalho. E quem abandonou o trabalho ficou em casa, né? E em casa tu não tinha renda. No país, de mais de 13 milhões de pessoas vivem em comunidades sem saneamento básico, sem posto de saúde, né? Sem a mobilidade urbana adequados. Essa realidade torna-se ainda mais impactante quando pensamos que milhões de pessoas vivem sem as mínimas condições de isolamento social, higiene e alimentação. O desemprego atinge principalmente as mulheres negras. Muitas trabalhadoras e trabalhadores continuaram circulando pela cidade, já que suas funções não podiam ser feitas de casa. São milhares de pessoas empregadas como babás, domésticas, motoristas, profissionais da linha de frente de saúde. Ou trabalhavam ou eram demitidos, né? Tá? Essa grande parcela da população é composta, sobretudo, por mulheres negras, que, mesmo antes da pandemia, já reunia os piores índices, né, quando o assunto é os direitos humanos. Segundo o IBGE, entre a taxa de desemprego entre brancos e pretos atingiu o pior nível desde 2012, enquanto o índice, né, para pretos era de 17,8%, para pardos, 15%, e para brancos, 10,4%. Tá, pode passar. Senão não vai dar tempo. Pode passar. Existem mulheres fortes e mulheres que ainda não descobriram sua força.
Então, isso aí vale tanto para as mulheres negras como as mulheres brancas, né? Então, ainda elas não descobriram ainda, né? Muitas, né? E cabe a nós, né, a dar um empurrazinho também para elas também poderem, né, descobrir a sua força. As mulheres, a classe, as mulheres negras e a pandemia. O desemprego causado pela pandemia trouxe marcas mais profundas para a população negra e periférica. Historicamente, sempre teve menos acesso a tudo, moradia, saúde, né, a emprego. Então, a desigualdade ficou muito mais acentuada. Pode passar. Pode passar. Não deixe o medo de lutar impedir que você lute, né? Então, não vamos ter medo de falar sobre esse assunto. Aqui em Juí, eu noto muito assim, ó, várias pessoas me perguntam, né? Mas tu não é daqui, né? Eu disse assim, não sou, mas estou morando aqui. Não, porque não existem negros em Juí, né? Os negros aqui em Juí, eles são... Eu notei que o negro aqui em Juí é muito discriminado, que tu não vê mesmo negro no centro. Tu não vê? Raramente tu vê um negro, tu não vê as pessoas, né? Tu não vê. E é verdade mesmo, eu comecei a observar, é verdade. E como é que não existe negro em Juí? Claro que existe negro em Juí, em todos os lugares. Eu vi esses dias que me mandaram um vídeo que tem uma cidade, agora já não me lembro, onde eles se orgulham que é a cidade mais branca do Brasil, onde não tem negros. Ai, que maravilha! Meu companheiro foi fazer mestrado e ele foi pegar uns dados ali em Augusto Pestana, aonde, então, 50% da população de Augusto Pestana é de origem italiana e 50% é de origem alemã. E daí ele perguntou, tem negros? Não tem. Como que não tem? Não tem. Tinha uma menina que era negra, que estudou com a minha filha, né? E ela era negra, mas ela não está nem contada na estatística do movimento, do município. Então, é 50%, né? 100% branco, 50% alemão, 50% italiano. Então, tá bom. Vamos à frente. Não é querer falar mal, é só uma... Tá? A exclusão social e o racismo, né? No Brasil... Pode passar isso aí. Eu já falei sobre isso. Aí tá bom. Além disso, os números também que aumentaram muito na pandemia foi a questão da violência doméstica. Gente, isso aí aumentou muito. E aumentou aonde? Aumentou nas famílias pobres e nas famílias negras. Aonde, o que eu vejo por mim, né? Eu era uma pessoa que eu nunca estava em casa, né? Agora eu estou em casa. Imagina se eu tivesse com meu agressor em casa. Eu já tinha morrido, já tinha me batido, porque tu tá hoje, né? Agora em março vai fazer 2 anos que tu tá trancada, né? Tu imagina as famílias pobres, trancafiadas dentro de casa, sem comer, sem ter o que comer, sem ter trabalho. Claro que a violência aumentou, né? Tinha que aumentar, né? Pode passar. Meu cabelo não é bombril. Ele é bom e me faz brilhar. Né? Eu também já cheguei, gente, em instituto, onde eu queria cortar o meu cabelo, pintar, né? E daí já me disseram, né? A gente não trabalha com cabelo ruim aqui. Ah, é? Então tá. Sabe que antigamente eu descia das tamancas, mas hoje eu já estou num nível assim que eu penso, a gente também tem que respeitar a ignorância das pessoas. Às vezes a pessoa ignora, ela é ignorante naquele assunto, né? Então, tu tem que... Eu antes eu descia das tamancas e ia para, né? E hoje eu fico pensando, mas a pessoa ignora. Então, muitas coisas assim eu vejo quando vou trabalhar a questão da violência, né? Mas eu não sabia, a minha mãe lavou a louça, fez tudo. Então, vocês têm que ter paciência comigo, né? Que então, aos poucos, eu estou aprendendo. Então, aos poucos, também a gente tem que falar sobre a questão da negritude. Então, a gente tem que ter, além de ter paciência, a gente tem que aturar, ainda tem que ter paciência, né? Porque a gente tem que respeitar também o caminho das pessoas, a história das pessoas. Agora, se depois que de um certo tempo tu não aprendeu, daí tu tem que ir com o chicote mesmo, né? Porque daí não adianta, né?
lutar contra as desigualdades, luta contra as desigualdades. Apesar do atual cenário, muitas mulheres negras se juntaram e desenvolveram iniciativas para ajudar outras mulheres. Durante a pandemia, em Pernambuco, foi desenvolvido um trabalho de comunicação com bicicletas munidas de caixas de som que anunciavam mensagem de mulheres líderes em sua comunidade. Então, tem muitas... Vocês têm que ver... Eu estava na Pastoral da Criança, onde a gente acompanhava aqui o Tancredo Neves, o Colonial e tudo. É impressionante como as mulheres se ajudam. Elas, mesmo pobres, negras, elas se ajudam. Não, a mulher ela vai fazer faxina essa semana e eu vou cuidar dos filhos dela. Na outra semana, daí, ela vai cuidar dos meus filhos. Porque ainda, a média ainda de filhos ainda na pobreza, no pobrezio, é muito alta, né, gente? É muito alto, os pobres ainda têm muito filho, né? Que daí as pessoas não entendem por que os pobres têm tanto filho, né? Isso a gente tem que respeitar, se a pessoa quer ter filho, tem que ter, né? Como é que eu vou dizer lá, eu vou agora fechar tua perereca porque tu não pode ter filho? Não posso fazer isso, né? Então, daí tem muito filho. Então, elas se ajudam, né? Mesmo no meio, né? Onde elas têm dificuldade e tudo, elas se ajudam, tá? Pode Isabel, deixa eu falar. Eu vou me intrometer aqui porque tem uma coisa com relação a isso, né? As famílias de mulheres com mulheres negras como chefes de famílias ainda têm maior número de filhos, né? Isso tem a ver também com o fato de que essas mulheres elas ficam menos na escola e têm menos acesso à informação, né? Sim, com certeza. Porque a gente ainda é muito forte, várias questões, o machismo é muito forte, gente. Eles controlam os comprimidos das mulheres, eles não querem que as mulheres vão nos médicos, porque daí a maioria são homens, né? Eles vão tocar nas mulheres, né? Então, outra coisa também, elas não têm acesso, né? Elas não têm acesso a outros tipos de contraceptivos, né? Elas não têm acesso. Então, daí a mulher e o homem mesmo, muitos, né? Claro, tu não vai colocar que é todo, muitos, né? Ele quer que a mulher fique em casa cuidando do filho, porque é uma maneira de tu ficar em casa. Como é que tu vai sair com mulher de filho? Não tem como tu sair, né? Então, é uma maneira também de prender a mulher em casa, né? Porque para ele estar fora, ele tem que também ter uma base em casa. Quem é que tem que lavar roupa para ele? Quem é que tem que fazer comida? Né? Ele tem que ter uma base em casa para ele poder se sustentar, trabalhar fora, né? Então, são várias coisas que a gente tem que ter. Olha, a gente tem que ter muito discernimento, a gente tem que ter. Olha, não é fácil. Tem muitas coisas que a gente fica, mas meu Deus, mas por que aquela mulher tem 5 filhos no meio da pobreza? Mas daí tu vai sentar e conversar com ela, daí tu vê que a coitada não tem informação nenhuma. Ela não tem, daí o pastor lá que disse que ela, né, que ela tem que ser submissa, que ela não pode tomar anticoncepcional, né? Então, olha, essa questão da vacina, meu Deus, eu de pegar e conversar várias mulheres, porque elas não queriam tomar vacina. Então, quem não quer tomar vacina não quer tomar anticoncepcional também, gente. Então, tem várias coisas assim que a gente tem que entender e a gente tem que conviver, às vezes, com as coisas para a gente entender muitas coisas também, né? Pode passar. Pensando no período de pós-pandemia, diversos grupos de mulheres se reúnem, ainda virtualmente, para debater novas formas, né, de promover, criar políticas públicas, né, para LGBT, para indígenas, mulheres, idosos, jovens, né? Estamos prestes a ter novas eleições. E este ano tivemos um recorde de mulheres candidatas e mais negros do que brancos. Então, como nem todas estavam no começo, não adianta para nós mudar, hoje ainda nós estamos no voto. Hoje a gente vota e pensa numa política porque esse governo, não vou falar mal nem nada do governo, entendeu? Mas esse governo que está aí hoje, né? O que foi pensado para as mulheres? O que foi pensado para a educação, né? O que foi pensado
para a violência, para né? Não tem. Então, tu tem que pensar, não é que eu defendo tal partido, não. O colê, que eu sendo professora, qual é o partido, qual é o candidato que vai pensar e vai fazer alguma coisa para a educação? Qual é o candidato que vai pensar, quem é colê que as nossas crianças vão sair, porque da pandemia as nossas crianças não tinham celular para acessar. Porque tem um celular quando tem na casa e é do pai. Depois que o pai acessou, é da mãe. Depois é do filho. Né? Então, nós temos que pensar nisso. Então, não é porque um é mais bonito. Não, nós temos que ser inteligentes o suficiente para pensar isso. E ainda além de tantos anos de eleição, esse ano foi assim, teve muitos LGBT, teve grupos coletivos, né, nas eleições, teve mulheres, né, teve negras, né, então foi muito bom o avanço nesse sentido, né? Tá? Pode passar. Apesar de serem a maioria da população brasileira, as mulheres negras ainda apenas 2% do Congresso Nacional e menos de 1% na Câmara de Deputados. Então, a maioria hoje da população brasileira é negra, e a maioria são mulheres. Pode passar. Pode passar. Depois eu posso deixar, se interessar para vocês aí. Então, né, o que é a negritude? Né? A negritude é um movimento literário franco-brasileiro a partir do início da década de 30, baseado na concepção de que há um vínculo cultural compartilhado por africanos, negros e seus descendentes, onde quer que eles estejam no mundo. Então, é um assunto muito... E sabe que depois tu começa a trabalhar, e é um assunto gostoso de trabalhar, é muito bom, pode passando. Outro assunto muito importante que a gente tem que trabalhar, que é gostoso de trabalhar também, é a questão da igualdade e da equidade. Né? Então, igualdade, eu não quero ser igual, né? Eu estou lutando para a igualdade, né? Então a gente tem que ver, né? Então, em condições, né? Vocês todas partiram do mesmo princípio para serem professoras, vocês todas tiveram, não é, uma família bem constituída, com pai, mãe, comida, tal, estudo, tudo. Ou uma lá sofreu alguma... ela teve que caminhar muito para ir na escola. A outra, né, não teve acesso direito, né? Então, as coisas não são iguais, né? Então, a gente tem que ver, a gente tem que lutar pela equidade, tá? Então, e nisso, né, para a gente não confundir as diferenças, né? A igualdade está baseada na ideia de que todos somos regidos pelas mesmas regras, né? Com os mesmos direitos e deveres, sem levar em conta as diferenças entre os indivíduos dessa forma, e não há discriminação. Então, todo mundo é igual, né? Todo mundo é igual. Nós aqui, nós somos igual, né? E nós não somos iguais, né? Cada um tem uma caminhada, cada um tem um tipo, né, de dificuldade, né? Por sua vez, a equidade traz o fundamento da igualdade aliado, né, ao senso de justiça social, conceito que se baseia no equilíbrio de desiguais, ao reconhecer as características e necessidades desiguais de cada um ou determinado grupo de pessoas. Assim sendo, ela fomenta oportunidades iguais, considerando diferença entre os indivíduos. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Também pode ir passando, que daí a gente já falou sobre isso, né? Uma coisa que é muito interessante, eu participei no 13 de maio agora, de uma live, num lugar aí, não vou dizer que podem conhecer, falta de ética também, e foi falado, então, de pessoas negras ilustres, né? Então, foi falar, e o que foi falar? Foi falar do Pelé, não, um grande jogador, né? Mas eu sempre digo a seguinte coisa, como o meu marido diz, né?
Quando se vai falar de uma pessoa que tu vai dar referência, tu tem que ser uma pessoa como a Graciele conhece, uma pessoa de fundamento. Alguém que fez alguma coisa pelo outro. O Pelé fez alguma coisa para alguém? Não, eu acho que ele não fez. Se ele fez, vocês me contem. Mas então tem vários nomes que a gente pode lembrar, né? Que a gente pode seguir como exemplo, como Martin Luther King, né? Foi um grande um pastor batista, né? Olha a história dele, que magnífica, né? A Lélia Gonzalez, Antonieta de Barros foi uma grande educadora, né? O Zumbi, né? A Vitória de Santa Cruz, a Rosa Parks, né? A Anísia da Silveira. A Anísia da Silveira tem um filme, se vocês quiserem olhar, quem não olhou ainda, né? Eu não sei por que botaram Glória Pires, né? Porque a Anísia da Silveira não era branca, mas colocaram ela. Mas muito bom o filme, né? Então, ela era a única negra e a única mulher da turma dela. Então, várias coisas. Carolina Maria de Jesus, olha que maravilhosa, eu amo aquele livro dela. Se você não tiver oportunidade de ler, leia o livro dela, tá? Milton Santos foi um grande sábio, né? Quem estudou geografia sabe quem foi, tá? Teresa de Benguela também foi uma grande lutadora, onde 25 de julho é comemorado o Dia da Mulher Negra e Caribenha, tá? E daí, onde é mencionada a Teresa de Benguela, tá? Então, hoje, olha, a dona Ivone Lara, uma grande sambista, aonde ela era enfermeira, ela atendia nas comunidades carentes, ela era cantora, entendeu? Elza Soares, César Passarinho, um grande cantor gaúcho, né? Então, tem vários nomes que a gente pode dizer para as crianças, mostrar como é que foi a história deles, né? Então, não começar assim, né? Ai, quem foi? Aí foi o Pelé, foi não sei quem, né? Por favor, meu Deus. Foi um grande jogador, né? Mas o que ele fez? Tu tem que ser alguém que tu possa transmitir uma história, contar alguma história que se fez. Pode passar. Então, aqui tem as imagens deles, para quem não conhece, né? Pode passar. Outra coisa que a gente pode falar muito, né? A gente fez uma vez lá na escola uma Semana da Consciência Negra. Então, aquela semana a gente falava, pintava, fazia de tudo e fizemos comida também, né? A questão, né, que se lembra muito a negritude, né? É o que bebe. Vocês já comeram o que bebe? Vocês já comeram o que bebe? Ah, que bebe, né? Eu não gosto que bebe, porque a minha mãe dava muito que bebe quando eu era criança, porque eu era anêmica, e daí minha mãe me dava muito que bebe. Eu tenho trauma de que bebe com feijão. E daí, então, o que bebe é de origem afro, a feijoada é de origem afro, a pamonha, o cuscuz, né? Muitas pessoas de origem europeia, de vocês, usavam comer o cuscuz, usavam no paninho branco, cuscuz, e é de origem afro, tá? A melancia, a canjica, a cocada, né? Tudo são parte da nossa culinária que faz, tá? Contar lendas, né? Umas lendas bonitas, né? No 30 de outubro, a gente tem o dia de Halloween, né? O Halloween é uma história, né, norte-americana. Eu também gosto de bruxa, né? Mas o que é? A gente conta a história do Saci Pererê. Estou no dia 30 de outubro, a gente comemora o dia do Saci Pererê. Quem foi o Saci Pererê, né? Contar para as crianças, fazer, olha, tem coisas lindas que a gente pode fazer. Vocês também já fizeram, com certeza. Contar a história do Negrinho do Pastoreio. Quem foi o Negrinho do Pastoreio? Por que ele sofreu, né? O fazendeiro. Contar a história do Negrinho do Pastoreio. Olha que linda a história. E muitos rezam. Hoje tem a música, né, do Negrinho do Pastoreio, né? O Mate da Esperança, do Delcio Tavares, onde ele canta a história do Negrinho do Pastoreio também, né? Pode passar. Os turbantes, gente. Os turbantes é uma coisa maravilhosa. Eu amo turbante. Então, sabe o que eu uso para gente? Muitas vezes me dizem, né? Hoje ainda me disseram, tu vai fantasiada de turbante na live? Não, eu vou de turbante fantasiada, eu não vou. O que é uma fantasia, né? Então, a fantasia... Então, os turbantes, pode passar. O turbante consiste em uma grande tira de pano, tá? Enrolada sobre a cabeça, de uso muito comum na Índia, Bangladesh, Paquistão, no Afeganistão, no Oriente Médio, em partes
do continente africano. Não é em todo o continente africano que usa, tá? O meu companheiro teve lá na África, ele disse que não era em todos que usavam, né? Eu disse, que legal, eu tinha assim que... Ele disse, não é em todos os lugares que usam, né? Na Ásia e algumas regiões da Jamaica também, tá? O que que... Pode passar. Já passou. O turbante é usado tanto da origem de origem africana e tudo, eles usam os turbantes, tanto eles têm um significado, conforme o amar. Eu não sei dizer para vocês, eu sei que tem, mas não sei dizer. Isso aí falta estudar ainda. Então, conforme o lado que tu faz na cabeça, ele tem um significado. Tem das mulheres solteiras, das mulheres virgens, das mulheres casadas, tudo tem um significado, a amarração do turbante também, tá? Então, tem várias formas de amarrar o turbante. Homens usam turbante também, tá? E o turbante é uma forma de resistência da população negra, é o turbante, né? É uma forma cultural, uma forma de resistência, tá? E hoje é muito usada também na moda. Usada, como eles dizem, é uma questão étnica, tá? Pode passar. A questão das piadas racistas, tá? Então, uma coisa que a gente tem que... Olha, às vezes a gente mesmo, esses dias eu dei uma risada numa piada, depois eu pensei, meu Deus, isso aí assim, é uma piada que está falando mal das mulheres, depois que eu fui me dar conta. Uma coisa está tão naturalizada, né? Então, piada racista não é piada, meu anjo, é crime. A gente cuidar muito, porque senão isso aí é o racismo se perpetuando, né? Se perpetuando, seguindo em frente, né? Pode passar. Pode passar. A juba é minha e eu penteio se eu quiser. Pode passar. Pode passar. E a gente também, outra coisa, a gente tem que respeitar também, né? Quem quiser deixar o cabelo cacheado, deixa. Quem quiser alisar o cabelo, deixa. Mas não forçar as pessoas a fazer o que não quer, né? Pode passar. Pode passar. Que já é 3 horas. Uma coisa que a gente tem que saber discernir também é a questão do 13 de maio e o 20 de novembro. Eu, na minha infância, né, eu sempre aprendi que o 13 de maio, né, com certeza é uma data importante, né, tudo, né, mas não é uma data conquistada pelo povo negro, tá? O 13 de maio. Então, o 20 de novembro, a gente comemora a morte do Zumbi dos Palmares, tá? É uma marca de luta do negro pela sua liberdade. O Zumbi dos Palmares, então, viveu na Serra da Barriga, lá em Alagoas, que é lá no norte, depois da Bahia, lá em cima, tá? Tem Alagoas, aonde ele viveu e lutou. E nesse quilombo, o quilombo é onde tem a resistência do povo negro. Não tinha só negros, tinham mulheres que sofriam violência, iam para lá, tinha judeus que iam para lá, indígenas, porque era uma comunidade autossustentável. Então, não era só negros que viviam nos quilombos, como hoje também não é só negros que viviam nos quilombos. Pode passar. Pode passar. Pode passar. As máscaras africanas. Também é uma coisa linda para a gente trabalhar com as crianças. A gente pode trabalhar com papelão, né? Usar bastante trabalho. Vocês já trabalharam as máscaras com as crianças? Alguém já trabalhou? Não? As máscaras africanas são adereços utilizados em cerimônias e rituais e têm grande importância religiosa, mística, espiritual para diversos povos africanos. As máscaras eram usadas muito em cerimônia, conforme a máscara, eles usavam para ir para a guerra, então, para caçar, eles usavam as máscaras. Então, tinha vários tipos de máscara, tá? Conforme uma tribo... Isso aqui são máscaras feitas por crianças, olha que lindas. Crianças pequenas, que nem vocês trabalham. Então, tem vários tipos de máscaras que são usadas, e conforme a tribo também, né? Uma tribo usava penas, outra tribo usava pedras, né? Então, cada tipo de tribo usava um tipo de material. Pode passar.
Ó, também trabalho feito por crianças também. Isso foi, eu tirei da internet. Pode passar. Ó, tudo ó, com IVA, tá? A gente pode trabalhar com as crianças. A importância da máscara, tá? Pode passar. A boneca Baiomi, vocês já trabalharam? A boneca Baiomi também é uma coisa linda da gente trabalhar, né? Hoje tem 2 versões da boneca Baiomi, tem uns que já estão dizendo que não vieram da África, que foi construída no Brasil, mas eu sempre aprendi que a boneca Baiomi também a gente pode construir com as crianças, né? Aonde as crianças no navio negreiro choravam, né? As mães rasgavam um pedaço do seu pano e faziam bonecas para consolar as crianças, né? Então, a gente contar a história e fazer. Fazer a boneca é muito simples, tá? Pode passar. Tá? E o que é o significado da boneca Baiomi? Ela é de origem iorubá, né? E ela tem um significado, né? Tanto que quer dizer, né? O encontro do precioso, tá? E ela serve tanto para brincar com meninas como com meninos também. Pode passar, Rudy. Tá? A gente pode usar vários tipos de materiais, ó, macarrão, ó, são trabalhos, botões, a gente pode pedir para as crianças juntar para a gente trabalhar, olha, tem várias coisas bonitas, né? Pode passar. Estou quase no final, gurias, tá? O samba, a questão de estudar a história também, né? Estudar como é que surgiu o samba, né? Que teve muito preconceito e ainda tem muito, né? O samba, né? Que é da negrada, que não faz nada, né? Mas a história do samba é lindíssima, tá? Pode passar. O que a gente pode brincar com as crianças? Tocar um samba bonito, que tem uma história, tá? E pode usar material reciclável, né? Pode usar para fazer uma bandinha com as crianças. Pode passar. Pode usar latinha, pode fazer tamborzinho. Tudo para a gente cantar com as crianças. Pode passar. Dá para fazer também com tampinha, tudo de material reciclável que a gente pode fazer com as crianças. Pode passar. O quilombo também eu já falei o que era. Pode passar. Pode passar. Tá, então agora ali tem o meu contato, se vocês quiserem conversar comigo, tem o meu celular, tá? O WhatsApp. Se alguém precisar de ajuda, alguma coisa que queiram, né, estudar, né, podem contar comigo, né? Às vezes tem uma no final ali, depois dessa aí tem mais uma do Martin Luther King. Daí agora cada uma de vocês vai falar uma palavra, tá? A última lâmina é depois dessa aí, faz favor. Depois. Então, o Martin Luther King, ele dizia, eu tenho um sonho, tá? E o sonho dele era que as pessoas fossem livres, os filhos dele fossem livres. E hoje, então, nós vamos falar. Cada uma de vocês vai falar qual é que é o sonho de vocês. Hoje, eu tive um sonho. Qual é que é o sonho teu, Neira? Cada uma vai falar. O meu sonho é conhecer você hoje. Gratidão. Jamile, qual é teu sonho, Jamile? Mas é que isso é o ruim do ensino médio. O que é o ensino médio? Márcia, qual é teu sonho? E assim, ela é minha vai estudar o que tu gosta, aquela área que... Mas agora, pelo que eu vi... Luciana, teu microfone está aberto. Obrigado. A Márcia sou eu? Márcia, sem não sei o quê. Sem não sei o quê. É eu. Meu Daqui. sonho nesse momento é descansar, que eu estou na seca da garganta. Tá bom. Luciana Dornelles, qual é teu sonho? Tá fechado. Meu sonho é sempre ter mais esperança. Nunca perder a esperança. Muito bom, Luciana. Jamile, qual é teu sonho? Claudete, qual é teu sonho? Viver em paz, ter um mundo melhor, mais harmonioso. Muito bem. Graciele, qual é teu sonho?
Meu sonho é muito parecido com o da Claudete. Eu quero viver num mundo mais harmonioso, ter paz. Rudimar, qual é teu sonho? Consegui abrir meu microfone aqui, não tava com dificuldade por causa da apresentação. Olha, o meu sonho é difícil de falar numa palavra só, mas, enfim, eu sonho que a gente volte a viver num país mais justo, mais solidário, que todo mundo possa ter pelo menos um pouquinho mais de esperança, né? Que tá difícil ter esperança nesses últimos tempos aí que estamos vivendo. Mais alguém quer falar? Que agora eu não estou enxergando vocês. Mais alguém quer falar o sonho? O Martin Luther King disse, eu tenho um sonho que meus 4 filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela sua cor da sua pele, e sim pelo seu caráter. Esse também é o meu sonho, né? Que a gente consiga viver numa sociedade, né, onde a gente não é julgado, né, onde tu não chega... Esses dias ainda me aconteceu, né? Tá chegando, né? A pessoa começou a me cuidar para onde que eu ia, né? Então, por que estava me cuidando? Porque eu era negra, né? Então, que a gente viva numa sociedade onde a gente não seja julgado pela cor da pele, como disse o Martin Luther King, né? E que a gente seja julgada pelo nosso caráter, né? E muitas outras coisas, né? Coisas boas, né? Que a gente possa construir, que a gente possa agir. E agradeço, gratidão, tá? Precisarem de alguma coisa, eu estou aqui. Perdão se não foi melhor. A Jamile, que não conseguiu abrir o microfone, disse que meu sonho é felicidade e viver em paz. Eu acho que todos nós desejamos isso de alguma maneira, né, Maria Isabel? Com certeza. Não sei se o Rudy consegue colocar poesia, eu mandei para ele pelo WhatsApp, mas eu queria dizer o seguinte, nós vamos dispor todo o teu material, Maria Isabel, para os colegas, e ali tem a tua referência, né? Se algum colega tiver interesse e necessidade de buscar alguma referência, pode conversar contigo, né? Com certeza. Vamos Depois lá. do poema eu vou falar mais uma coisinha daí. Pode colocar, faz favor. Tá sem som. Acho que vamos deixar. Imagina eu declamando, uma linda e maravilhosa. Não vão poder ouvir. Não saiu o som? Não saiu. Para mim estava saindo. Viu? Outra coisa ali eu coloquei, como não deu tempo, o canto das 3 raças, né? É um canto maravilhoso, aonde, né? Então, não é só o negro que é exaltado, não é só o branco que é exaltado, não é o índio que é exaltado. As 3 raças nós temos que lutar, né? Junto, né? Então, nenhum é mais exaltado que o outro. Por isso que o canto das 3 raças é um canto maravilhoso para a gente cantar e partilhar com as crianças, né? E dançar com as crianças. É muito bom. Tá? Foi colocado ali também. Isabel, nós vamos fazer o seguinte, né? Tem músicas maravilhosas, eu acho que a música da Clara Nunes é incrível, né? Adoro. Nós vamos enviar esse material todo para os colegas, e eu acho que é muito interessante, né? De que quem tem, por exemplo, o Fundamental 2, que começa no 6º ano, o Canto das 3 Raças da Clara Nunes é extremamente significativo, né? Que se possa fazer uma conversa com esses adolescentes ouvindo essa música, né? Nós temos tanta produção interessante na música popular brasileira. Tu colocou o Vitor Ramil, tu colocou a Clara Nunes e tu colocou Delcio Tavares, uma música dele também. Nós vamos colocar isso para o grupo, para que o grupo possa fazer uso. Existe também, essa semana eu encontrei
um pesquisador no YouTube que ele pesquisa músicas cantadas pelos escravos. Eu vou mandar para ti, porque não deu tempo de eu ouvir todas as produções dele. E é muito interessante porque a gente tem que pensar que a música, a poesia, a arte, ela nos salva, ela nos tira de várias situações em que nós estamos sufocados, e ela é capaz de produzir uma grande resistência. E os brasileiros resistiram muito ao longo da história pela música. Então, assim como resistiram pela pintura, resistiram também pela música. Eu acho que tu foi muito sábia nas tuas escolhas e a gente vai disponibilizar isso para o grupo. Eu tenho mais dificuldade com as questões técnicas, por isso que eu não consegui baixar, tá? Eu baixei, mas eu não consegui colocar aqui. Mas a gente vai enviar para o grupo e a gente pede que isso seja repassado para todos os colegas da escola, né? Para que eles possam fazer uso. O Canto das Três Raças, eu fiz uma dança circular com as crianças de 6ª série. Ficou tão lindo, lindo que nem sei. Ficou muito bonito. Dá para a gente fazer várias coisas, né? Várias coisas criativas que as crianças, daí eles gravam, né? Tal dia, daí eles gostam, daí, entendeu? Porque a gente tem que gostar para as crianças gostar. Porque se a gente fazer uma coisa técnica, vou fazer por fazer, daí não dá. A gente tem que gostar para as crianças gostar, e eles gostam. E, na verdade, a gente tem que lembrar uma outra coisa que tu falou, né? Apareceu na tua fala, de que essa questão do Dia da Consciência Negra, ela não é por acaso. Nós precisamos retomar a história do Brasil. Nós não temos uma história que foi uma história calma e tranquila, né? Tudo se passou de uma forma suave, como a princesa pegou a caneta e assinou. Na verdade, o ato da princesa foi um ato desesperado para salvar, né, o Império do Brasil. E mesmo assim eles não conseguiram, porque os militares estavam muito alvoroçados pelo poder, né? Mas a gente sabe de que a resistência com o Zumbi e todos os outros que vieram no tempo dele e depois dele foi muito importante para a gente construir a história que nós temos, com acertos, com erros, mas é a nossa história, né? Então é hora da gente abrir os livros de história, né? E mostrar estes outros que somos nós. Que somos nós. Que somos nós, né? Então tá. Gratidão. Muito obrigada. Quero só fazer uma pequena... Bom, tu falaste um monte de coisa, né, Maria Isabel, e, enfim, é um assunto que não se encerra também. Como a Grace disse agora, é a nossa história, né? A história do Brasil foi construída dessa forma e a gente precisa se reaver com a história. Mas eu quero fazer uma ressalva aqui, porque nós vivemos numa região dominada pelo agronegócio, apesar de nós nem termos latifúndio aqui, né? Nós temos uma estrutura fundiária aí de pequena a média, né? Nós não temos grandes latifúndios na nossa região, mas é uma região dominada pelo agro, dominado pela monocultura, enfim. E você que é militante do MST, né, Maria Isabel, eu queria chamar a atenção, porque as pessoas às vezes têm um preconceito, né, com os movimentos sociais e elas não sabem a origem da desigualdade social e falando da desigualdade da distribuição de terras no Brasil, e aí aqui fala o professor de geografia, antes ali apareceu o Milton Santos, né? Milton Santos. O início, na verdade, o início é desde lá, do início da exploração portuguesa, né, da colonização, capitanias hereditárias, Sesmarias, enfim, mas teve um outro marco no Brasil, que foi a Lei de Terras de 1850, que é muito pouco lembrada, né, e nós, como professores, especialmente nós, professores da área das humanas, nós temos que lembrar disso, porque a Lei de Terras de 1850, que deveria ter sido um marco para distribuir terras num país que nunca distribuiu terras, que sempre privilegiou pouquíssimos, né, coronéis a serem proprietários de terras, o que a Lei de Terras fez? Ela agravou mais ainda a desigualdade, porque ela só entregou terras àqueles que tinham, que eram alfabetizados, que tinham posses, que eram descendentes de europeus ou que eram europeus, imigrantes europeus.
e não entregou, não distribuiu terras ao povo negro, aos filhos de escravos, aos escravos libertos. Os indígenas, então, que estavam sobre essa terra, foram expulsos das suas terras para entregar para imigrantes europeus. Estão sendo expulsos até hoje, né? Estão sendo expulsos até hoje. E aí muita gente, bom, mas o que esse pessoal aí que nem era do campo está fazendo no MST? Eu falo aqui de uma forma que a gente escuta muito essa crítica. Bom, mas e quando foi que esse pessoal teve a oportunidade de ter acesso à terra, né? Onde é que está o povo negro? Antes tu falasse também que não tinha negro em Ijuí, porque a gente não vê quase pessoas negras no centro, né? Mas vai dar uma volta na periferia. Meu né? Deus! Vai ali na Getúlio Vargas, vai lá no Luiz Folhato, vai lá no 15 de novembro, no Colonial, né? E a gente vai enxergar onde é que está o povo negro de Ijuí. E, obviamente, eu comecei falando da questão da terra. Quantos proprietários rurais negros tem aqui na nossa região? E onde é que começou essa desigualdade, né? Então, a história explica, né? Quando a gente vai ler e vai estudar qual é a origem dessa péssima distribuição, e a terra é uma questão central, né? Tá aí, é a nossa história que fez as coisas desse jeito, uma história extremamente racista, não tem outra palavra para definir. Eu só queria fazer esse comentário, que acho que é importante. Mas aqui em Juiz, gente, as terras eram para vender para os imigrantes. Para os negros, caboclo, não era para vender terra. Mesmo que eles juntassem dinheiro, eles não podiam comprar. Em Ijuí. Então, vocês têm uma base. Em Ijuí. Não, eles não podiam comprar. Mesmo que eles tivessem dinheiro, eles não podiam comprar. Né? Mas se vocês quiserem conversar outro momento também, a gente pode falar sobre a questão da lei de terras, a questão da luta pela terra, né? Porque também tem a luta pela terra, os indígenas estão lutando pela terra hoje, né? Que querem tomar as terras, né? Os negros quilombolas lutam pela terra, é o mesmo tipo de luta, né? E muitos dizem assim, mas são gente da cidade que estão indo para o campo. Sim, engraçado, como é que o campo aceitou, como é que as pessoas do campo, a cidade aceitou a pessoa do campo, né? Conseguiram, né? Então, gente, vocês têm que ver, nós trouxemos esses dias 5 toneladas de alimentos e foram distribuídas em Juí, não sei se vocês ficaram sabendo. Foram distribuídas ali como é o nome do bairro lá, Graciela? A Faixa Velha. A Faixa Velha. Isso, foi distribuída 5 toneladas de alimentos, aonde os preguiçosos, né, aonde que pegaram terra e tudo. E outra coisa que tem que deixar muito nítido, não é claro, nítido, as terras são pagas. Agora, depois de 20 anos, tu tem o direito de ter o título da terra. Você tem que pagar, senão tu não tem direito. A terra não é tua, é do governo. Então, não é roubado, nada é roubado, gente. Nada é dado de graça. Não pense isso, tá? Muito obrigada. Obrigada, Isabel. Um abração, minha querida. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Muito obrigado, um abraço. Um abraço.